Sabe o que começou como uma simples sigla no relatório de banco e hoje é uma aliança que está, de fato, redesenhando o mapa do poder global? Pois é, a gente está falando do BRICS. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história incrível para entender como esse grupo está se transformando. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais. Vamos ver como a ideia nasceu, como virou um bloco político de verdade, como eles criaram o próprio banco, a expansão recente que deu o que falar e, no final, a grande pergunta: será que o BRICS é um novo centro do poder mundial? E vamos começar por essa origem, que é bem curiosa, viu? A história não começa num grande encontro de presidentes, nada disso. Começa na mesa de um economista dentro de um banco de investimentos. Lá no comecinho dos anos 2000, essa era a pergunta que valia milhões. O que esses 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, têm em comum? E a resposta que deram na época era uma só: um potencial gigantesco de crescimento econômico. Foi daí que surgiu o termo BRIC. Quem inventou foi um economista chamado Jim O'Neill, do Goldman Sachs. A ideia é bem simples, na verdade. Uma dica para investidores, sabe? Do tipo, olha, fiquem de olho nesses 4 países porque eles vão ser os motores da economia mundial. Era puramente uma tese econômica. Ninguém estava pensando em formar um clube político. Ainda. Só que a ideia pegou de um jeito que nem o criador esperava. Os próprios países olharam para aquilo e pensaram: tem algo aqui. E foi assim que um termo do mercado financeiro começou a ganhar vida própria e a se transformar num bloco político de peso. E a evolução foi muito rápida, olha só. A sigla nasceu em 2001, certo? Apenas 5 anos depois, em 2006, os ministros já estavam se reunindo. Em 2009, já tinha a primeira cúpula oficial de líderes. E aí, em 2011, veio o passo decisivo. A África do Sul entrou na jogada. E o BRIC virou BRICS, com S no final. Ali ficou claro que a coisa tinha virado algo muito maior. Essa entrada da África do Sul, aliás, causou um certo espanto. O próprio Jim O'Neill, o cara que criou a sigla, comentou na época que a economia sul-africana era bem menor que a dos outros. E essa surpresa toda só mostrava uma coisa: o jogo tinha mudado. O critério não era mais só econômico, era político, era estratégico. Exato. A jogada foi totalmente estratégica. Com a África do Sul, o BRICS fincava uma bandeira em 4 continentes e abriu uma porta de entrada gigantesca para a África. Foi um recado claro para o mundo. Ei, nós não somos mais só uma ideia sobre mercados emergentes, nós somos uma aliança global que representa o Sul global. Beleza. Então o grupo já era uma aliança política. Mas como colocar todo esse peso econômico em prática? O próximo passo foi construir as próprias instituições financeiras. E isso sim foi um desafio direto à ordem mundial que já existia. E a grande tacada foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB. Por que isso então é importante? Porque ele nasceu para ser uma alternativa direta ao FMI e ao Banco Mundial. Na visão dos países do BRICS, essas instituições mais antigas, criadas lá depois da Segunda Guerra, eram muito dominadas pelo Ocidente e nem sempre entendiam as necessidades dos países em desenvolvimento. E não parou por aí não. Além do banco, criaram o que chamam de arranjo contingente de reservas. Pensa num fundo de emergência de 100 bilhões de dólares. É basicamente um escudo, uma proteção coletiva. Se um dos países membros passar por um aperto, uma crise financeira, esse dinheiro está lá para ajudar a segurar as pontas. E aqui dá para ver bem como esse fundo funciona. A China, claro, como a maior economia do bloco, entra com a maior parte, 41 bilhões. Mas o interessante é ver que Brasil, Rússia e Índia contribuem com a mesma quantia, 18 bilhões cada. Isso mostra o compromisso conjunto, né? E a África do Sul entra com 5 bilhões, completando essa rede de segurança financeira. Mas se alguém pensou que o BRICS ia parar por aí, com 5 membros, se enganou feio. O que aconteceu recentemente foi uma expansão. E que expansão! Ela mudou completamente o tamanho e a influência do grupo. É uma nova era para o bloco. Olha só quem chegou para a festa em 2024. Egito, Etiópia, Irã e 2 potências do petróleo, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E tem mais gente vindo, como a Indonésia. De repente, o número de membros mais do que dobrou. E isso muda completamente o tabuleiro geopolítico mundial. E a fila para entrar não para de crescer. A gente está falando de mais de 40 países que já pediram para entrar ou demonstraram um interesse muito forte. 40! Isso mostra o quanto o BRICS se tornou atraente como alternativa no cenário global. E dá uma olhada nessa lista de espera. Tem Argélia, Bolívia, Nigéria, Vietnã, países de todos os cantos do mundo, com governos de economias bem diferentes. O que isso quer dizer? Que o BRICS está sendo visto como um espaço importante, um fórum alternativo de verdade, longe daquela política global mais tradicional. Tá, mas e aí?
Com toda essa gente nova, o que isso significa na prática? Para a gente ter uma ideia do tamanho que o BRICS ficou, vamos dar uma olhada nos números. Os números são impressionantes. Com a expansão, o BRICS agora junta quase metade da população do planeta. Quase 1 em cada 2 pessoas no mundo vive num país do BRICS. E economicamente, eles já representam cerca de 30% de tudo que é produzido no mundo. É um peso que simplesmente não dá para ignorar. E não é só sobre a soma, é sobre quem está no grupo. A gente está falando dos países mais populosos do mundo, como Índia e China, países gigantes em território como Rússia e Brasil. E quando se olha a economia de um jeito que mede o poder de compra real, vários membros do BRICS estão lá em cima no ranking. É uma verdadeira concentração de gigantes. E este gráfico aqui resume tudo. De um lado, o G7, aquele clube tradicional das economias mais ricas. Do outro, o BRICS expandido. E olha só, o peso econômico dos dois blocos hoje é praticamente o mesmo. Isso é uma mudança sísmica. Pela primeira vez em muito tempo, existe um contrapeso econômico real no palco mundial. Então a gente termina com a grande questão. Com todo esse tamanho, com esse poder econômico que não para de crescer, será que o BRICS vai mesmo remodelar a ordem mundial que a gente conhece? O que começou como uma sigla num papel de um economista, hoje é uma força real com potencial de sobra para redefinir as regras do jogo no século XXI.